Graça e paz, que a graça do Senhor Jesus esteja conosco, nos trazendo mais um dia de paz, de vitória, de sabedoria, que possamos ter a direção do Espírito Santo. Eu sou a evangelista Rita e estou aqui para trazer uma mensagem para o teu coração, que a graça do Senhor possa nos alcançar e penetrar dentro do nosso ser, através dessa palavra. Essa palavra está em Gênesis, capítulo 32, versículo 22 ao 32, que é a passagem sobre Jacó, que diz que o Jacó se envolveu em uma luta com um anjo, que Jacó era um homem desobediente, Jacó era um homem que ele era fraudulento, ele fraudou o irmão dele para poder ter o que ele queria, com a ajuda da mãe dele. E com isso ele teve que sair da cidade dele e teve que ir para outra cidade. E lá ele começou a luta dele, porque tudo que ele fez de maldade, tudo que ele fez de errado, voltou para ele de novo. Aí ele foi ser o genro de Labão, ele foi trabalhar para Labão. E com isso, Labão fez dele o genro dele, né? E com isso, ele teve que trabalhar anos e anos para ele conquistar o que ele queria. Depois que ele conquistou, ele pegou as filhas, as duas mulheres, e foi de volta para a cidade dele. Só que aí ele entrou no vale, e nesse vale ele teve que brigar com o anjo. Ele queria a vitória dele, mas ele teve que lutar por ela. Então ele brigou com o anjo, e o anjo não queria subir, não queria ficar com ele. E ele falou que ele só sairia dali depois que ele desse a bênção para ele. Ele só soltava o anjo se o anjo o abençoasse. E nessa luta ferronha, ele foi ferido na coxa, porque o anjo deu a bênção para ele. O Senhor permitiu que ele tivesse a bênção, mas ele ficou com a marca. Então, muitas vezes na nossa vida, nós desejamos algo que nos parece bom aos nossos olhos. E vamos lá e pegamos com as nossas mãos. É o que acontece. Muitas vezes somos feridos, machucados, adoecemos, ou passamos por muita decepção na nossa vida, porque fazer as coisas do nosso jeito, não sendo da vontade de Deus. Queremos brigar por algo que a gente tem que esperar o tempo de Deus. Então, aquele que não quer obedecer ao Senhor, ele vai ficar marcado de alguma forma. Ele vai ter algo na vida dele que vai deixar ele marcado, para que ele se lembre de onde o Senhor o tirou e o porquê que ele ficou marcado. Muitas vezes é marcado por uma doença, é marcado por uma perda, porque a pessoa não obedece à vontade de Deus e faz como Jacó. Fica lutando com uma coisa que ele tem que esperar no Senhor. Mas Deus foi tão complacente com Jacó que deu a bênção para ele, mas deixou a marca nele. E ele foi mudado. Naquela luta entre o anjo e ele, o Jacó mudou. Jacó virou um novo homem. E aqui na palavra diz que o nome de Jacó foi mudado. De Jacó ele passou a ser chamado de Israel. Porque depois que ele conseguiu a vitória, ele permaneceu. Ele não era mais o mesmo homem. Ele aprendeu com o que ele fez de errado. Que com o mesmo mal que ele fez com o irmão, com o pai, fizeram pior com ele. E todo mundo tem um Labão na vida. Todos nós temos um Labão na vida. Aquele homem, aquelas pessoas que querem nos prejudicar, que querem puxar nosso tapete, que querem nos ver mal, que muitas vezes nos ameaça. Nós que somos cristãos, então sabemos muito bem o que é isso. Sempre aparece um Labão para poder tirar a gente da graça, querer nos prejudicar.
mas nós temos aquele que tudo pode. Se nós formos a Deus, implorarmos a Deus, conversarmos com Deus e lutarmos as armas que Deus nos der, que é a oração, que é o joelho no chão, que é o jejum, a gente pode ficar marcado. A gente pode ficar marcado na carne, ou no espírito, ou no coração, mas nós vamos ter a vitória, porque nós estamos lutando com as armas que Deus nos deu. Agora, quando nós fazemos com as nossas próprias mãos, aí é pior, porque além de perder a guerra, ainda ficamos afastados do Senhor. O Senhor não nos dá a bênção. Para a gente conseguir a bênção, tem que permitir que Deus mude tudo que estiver errado dentro de nós. Até que tiver que mudar o nosso nome, tiver que nos mudar de cidade, de estado, tiver que tirar pessoas da nossa vida, ou acrescentar pessoas da nossa vida, vai ficar uma marca. Você sempre vai se lembrar de tudo que passou, o porquê você saiu dali, o porquê que Deus te tirou daquele lugar, o porquê que Deus tirou aquelas pessoas da tua vida. Muitas vezes você pensa que as pessoas que estão perto, estão de redor, são pessoas boas, maravilhosas, mas Deus sabe que aquela pessoa mais tarde vai fazer pior com você. Então Deus vai lá e tira. Deus te dá uma nova fonte de vida, Deus te dá uma nova oportunidade, né? Deus te dá a forma de você sobreviver. Deus traz de volta tudo aquilo que você perdeu, mas tudo aquilo que era bom, porque Deus não traz nada ruim para ninguém. E tudo que for mal nos nossos olhos, diante de nós, que Deus está vendo que vai nos prejudicar, quando nós somos servos, Deus tira e nos dá um novo nome, dá um novo caráter, dá uma nova identidade, né? Então Jacó disse para o anjo que ele só largava o anjo quando desse a bênção para ele. Aí o anjo poderia subir. E Jacó foi abençoado. Então, naquele local onde ele ficou, ali ele disse: este lugar se chamará Peniel, onde eu vi face a face a Deus. Então, ele viu através do sofrimento que ele teve, através da luta que ele teve, Deus permitiu que ele visse ele face a face. Deus sempre está no nosso lado. Mesmo que hoje, né, nós não venhamos a ver a face de Deus, mas nós podemos sentir o agir de Deus na nossa vida. O Espírito Santo nos garante, né? Porque o Senhor disse: eu vou, mas eu te deixo o Consolador, o Espírito Santo. Então nós podemos sentir a graça do Senhor na nossa vida, né? Muitas vezes nós ficamos com a marca, com a sequela, ficamos, né, muitas vezes com as dores, mas o Senhor é o nosso provedor. Ele vai na nossa frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos e ordena o anjo para cuidar de nós, para conosco lutar. E também abre a porta para ninguém mais fechar. Então que essa palavra fique ao teu coração. Que Deus abençoe. Se você estiver numa luta, estiver numa prova, não fique em cima do muro. Não fique pendendo para um lado ou para o outro. Vai até o Senhor Jesus. Então, se firma na palavra de Deus, porque Ele sim te garante a tua vitória. E com Ele, você pode ficar até com uma sequela. Você pode ficar com uma marca. Mas você não perde a tua bênção, a tua vitória. A graça do Senhor esteja contigo por diante e por detrás. E que Deus abençoe todos os dias da vida de vocês, em nome de Jesus.